Você já ouviu falar em COI, o Certificado de Operações Estruturadas? É um ativo que se tornou muito comum nos últimos anos no mercado financeiro, que várias pessoas, vários clientes nossos que se tornam clientes da Musa, vêm com esse tipo de ativo em carteira. Hoje nós vamos falar sobre eles, se é bom, se não é, por que vale ou não vale a pena investir nesse tipo de ativo, tá bom? Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários aqui da Musa Capital e vou conversar com vocês aí sobre esse tópico hoje. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, marcar o joinha aí se gostar do vídeo para acompanhar nosso conteúdo, certo? O que são os COI especificamente? Eu vou ler para vocês a definição da B3, certo? O Certificado de Operações Estruturadas, COI, é um instrumento inovador e flexível que mescla elementos de renda fixa e renda variável, trazendo o diferencial de ser estruturado com base em cenários de ganhos e perdas selecionados de acordo com o perfil de cada investidor. É a versão brasileira das notas estruturadas, muito populares na Europa e nos Estados Unidos. Então, o que basicamente é o COI? Ele é uma junção de ativos de renda fixa e renda variável, né, que prometem cenários para o investidor. Então, vou usar um exemplo prático aqui, vou trazer para vocês um COI de um grande banco, não vou citar qual é, também não vou mostrar o documento especificamente, mas ele é um título, né, que ele promete uma possível rentabilidade de acordo com o índice de ações e, na pior das hipóteses, se esse índice de ações não render aquilo, ele vai entregar uma rentabilidade pré-fixada. Então, em última instância, o COI ele mescla um ativo de renda fixa, no caso, um título público que seja, junto com um ativo de renda variável, que nesse caso é o índice das 500 maiores empresas americanas, o S&P 500. Certo? O grande problema do COI é que ele é uma caixa de surpresa. Alguns são específicos, né? A gente sabe o que tem dentro e outros não. Então, existem tipos de COI que oferecem operações com criptomoedas, com ouro, com dólar, com ações especificamente, mas é muito difícil de saber o que tem dentro daquele COI. Inclusive, tem um estudo do Bruno Giovanetti que tratou sobre COIs, eu vou falar dele um pouquinho depois. Mas que ele gosta de chamar o COI de cavalo de Troia, porque é muito difícil, né, de saber o que tem naquele tipo de ativo ali, certo? Uma grande questão, né, uma característica específica do COI é que ele tem uma promessa de boa rentabilidade com um risco menor. Então, pensando no investidor conservador que não investiria numa renda fixa, não investiria na Bolsa Americana, através de um COI ele consegue expor o seu patrimônio nesse tipo de ativo sem assumir tanto risco assim, com risco de renda fixa, certo? Até aí tudo bem, porque essa é a promessa do ativo, né? Mas existe um grande problema. O COI ele não tem liquidez, então o prazo médio dos COIs é de 3 a 5 anos, na pior das hipóteses 5 anos ou até mais, dependendo. E o grande problema é que o investidor não consegue sacar. Então ele está comprando uma espécie de título uma espécie de renda variável mascarado de renda fixa e ao mesmo tempo sem liquidez. Ou seja, se vier a oferir um prejuízo, tiver que liquidar esse recurso por alguma emergência, alguma questão nesse sentido, ou mesmo estiver insatisfeito com a rentabilidade, ele não pode liquidar, certo? Então é um grande problema dos COIs. Então, como eu falei, eu peguei aqui um COI de um grande banco, né? De novo, não vou citar qual é o nome do banco, mas o nome do COI é o seguinte: S&P 500, ganho garantido, tem a rentabilidade da renda variável com a segurança da renda fixa. Então, esse é o nome do COI, né? A rentabilidade da renda variável com a segurança da renda fixa. Vejam que essa é a promessa do ativo, certo? O investidor recebe o melhor entre 62,15% ao período, né? Isso dá 10,15% ao ano, para um prazo de 5 anos, no caso desse COI aqui especificamente, ou 100% da variação do índice. Então, o que isso quer dizer? Se o S&P 500 variar 70% nos próximos 5 anos, o investidor recebe 70%. Se o S&P 500 variar 50%, o investidor vai receber 62,15% ao período, ou seja, 10,15% ao ano. Certo? Ficou claro? Então, basicamente, o investidor está expondo o seu patrimônio à renda variável com uma trava ali, né? Com uma certa segurança de que vai receber 10,15% ao ano ao longo do período se o S&P 500 não tiver essa variação. O primeiro ponto é a probabilidade do S&P 500 render esses mais de 60% no ano, né? Então, é uma probabilidade, ela não é alta, e é uma probabilidade remota disso acontecer. Se a gente pegar a rentabilidade média do S&P 500 nos últimos 30 anos, ela foi de 10,7%
ao ano, na média, né? Então tiveram anos que subiram mais, anos que caíram, né? E na média ele entregou 10,7%. Isso nos últimos 30 anos, né? Se a gente pegar os últimos 5 anos, a variação foi um pouco melhor, enfim, mas pensando em ciclos, né? A gente pode pegar um ciclo de baixa, pode pegar um ciclo de alta, né? Então pensando em termos de probabilidade de fato, não, vai acontecer do S&P render mais de 60% nesse período? É muito difícil de saber, não tem como saber, né? O que a gente sabe é que a probabilidade do investidor vir a receber aqueles 10% ao ano é maior do que o S&P subir 60% no período, né? Então, essa é a primeira questão. Ok, então o investidor vai receber, na pior das hipóteses, 10% ao ano. Isso é ruim? Não necessariamente, mas isso é pior do que um título pré-fixado, que no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, está marcado aí o título nesse prazo a 11,57% ao ano, ou seja, uma rentabilidade de mais de 1,5% acima daquilo que está prometendo ali no COI. Aqui entra no ponto do estudo, né, como eu citei do Bruno Giovanetti, do Chasky e, enfim, de outros estudiosos aí da FGV, que compararam um horizonte de 284 COIs e descobriram que só 32 desses COIs, ou seja, aproximadamente 11%, eles tinham a possibilidade, né, e de fato renderam mais do que o tesouro pré-fixado, ou seja, 90% dos COIs renderam menos que o tesouro pré-fixado disponível no momento de oferta daquele COI. Então, no fim das contas, a grande maioria dos COIs rende menos que o tesouro pré-fixado, ou seja, o investidor abre mão da liquidez, ele não pode liquidar o recurso quando quiser, ele não tem, não sabe exatamente o que está investindo naquele ativo, né? No caso desse COI que eu usei de exemplo é bem específico, é bem fácil de saber que é o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas americanas, mas em vários casos não tem como saber que ativos que estão compondo aquela carteira ali do COI, que operações que estão fazendo parte daquela carteira. Então, se a gente, no estudo, né, que foi utilizado, se o investidor, em vez de pegar um COI, ele comprar um título pré-fixado, vai ser melhor para a carteira dele, porque ele vai estar assumindo menos risco por conta de ser um título de risco soberano, né, com grau de investimento, e não vai estar imobilizando o seu capital aí, né? Lógico, o título público, o ideal é que a gente não venda antes do prazo, mas existe essa possibilidade, o investidor pode liquidar seu título antes do prazo no mercado secundário, enquanto no COI é muito difícil disso acontecer. Para finalizar, né? A grande maioria dos COIs são ruins, rendem menos que o tesouro pré-fixado, o investidor abre mão da sua liquidez, né, da mobilidade do seu capital, de poder investir ou desinvestir em determinadas classes de ativos, e ao mesmo tempo vai ter uma rentabilidade baixa, né? Então nós acreditamos, nós não colocamos COI na carteira dos nossos clientes, nós não gostamos desse tipo de ativo justamente por serem complexos e não serem bons para o investidor, né? E por não entregarem o retorno, né? O que a gente espera aí ao fazer um investimento, que é ter um ganho satisfatório, um ganho superior à taxa do mercado, que é basicamente a Selic ou mesmo um tesouro pré-fixado. Tá certo, pessoal? Então, assim como nós não recomendamos COI para os nossos clientes, nós acreditamos que a grande maioria, né? Então, como eu falei, 90% dos COIs são ruins para você, são ruins para o investidor. A questão aqui é que muitos assessores, muitos escritórios e até gerentes bancários, né? Como esse COI que eu mostrei é de um banco, não é de uma corretora, né? Os bancos também estão oferecendo esse tipo de ativo porque eles pagam altas comissões, né? Então, um COI, ele paga geralmente 3% de comissão em cima daquele volume ali financeiro para o assessor ou para o gerente, né? Então, por exemplo, se a gente investisse R$10.000 nesse COI aqui de S&P 500 com alta limitada e, enfim, e o prejuízo ali, não tendo prejuízo no caso, né, com segurança garantida, R$10.000 daria ali em torno de R$300 em comissão para o gerente bancário, certo? Então, existe um grande conflito de interesses no mercado financeiro, nós já tratamos sobre isso, existem informações no nosso site também. Se você é assessorado ou não é assessorado ou conta com atendimento no banco, você deve saber que esse profissional não presta serviço gratuito, certo? Esse profissional está sim recebendo uma remuneração em cima dos produtos que ele está te recomendando, ou mesmo que se você invista por conta numa corretora, você também está pagando por esse serviço através de rebates secretos, de spreads e outras formas
de comissões. E se tiver dúvida e quiser conhecer melhor o nosso modelo de trabalho, onde não recebemos comissão, podemos te dizer, né, ser francos, assim como eu estou sendo nesse vídeo, de falar que o COI não presta, que o COI não é um bom investimento na grande maioria dos casos, em 90% dos casos, a gente pode falar isso e alocar seu recurso da melhor forma possível. Então, basicamente, esse é o assunto de hoje. Fiquem longe dos certificados de operações estruturadas, não invistam nesse tipo de ativo, a não ser que você conheça de fato e consiga entender aquilo que está por trás e, em última instância, né, duvide da palavra aí do assessor, do gerente bancário, enfim, que pode estar recomendando um ativo que às vezes não faz sentido para a sua carteira, para o seu perfil. E, de novo, fico à disposição, podem nos chamar aí através dos contatos, pode comentar aqui embaixo ou como achar melhor. Tá certo? Até a próxima. Não comprem COI, tá certo?